Um detalhe que pode nos ajudar muito na resolução de alguns problemas é a relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico. O que seria isso? Por exemplo, vamos voltar um pouquinho à nossa teoria e lembrar do seguinte. Lembre que nós tínhamos uma carga geradora do campo elétrico, por exemplo, uma carga positiva, que nós chamávamos de Qzão, perfeito? E nós tínhamos aqui um determinado ponto P, no qual nós poderíamos tanto determinar o campo elétrico, como determinar o potencial elétrico criado por essa carga. Então, vamos lembrar, a carga elétrica Q cria um campo elétrico em toda essa região ao redor dela, que vai desde um ponto infinitamente próximo até o infinito. Perfeito? Se o problema pedir para você, determine o campo elétrico no ponto P. Primeiro, campo elétrico é grandeza vetorial, eu teria que colocar vetor. E aí eu teria que lembrar do seguinte detalhe. Carga elétrica positiva gera vetor sempre com o sentido saindo dela, sentido para fora. Então seria isso aqui. A minha carga aqui, ela é positiva, veja aqui, ela é positiva. Então o vetor campo elétrico tem que ter nesse ponto um sentido saindo dela. Esse seria o sentido do meu vetor campo elétrico. Perfeito? Lembremos que campo elétrico é uma grandeza de local. Me dá uma informação sobre aquele local, aquele ponto. Muito bem. Se nós quisermos determinar o valor desse campo elétrico, o que nós faríamos? Usaríamos esta fórmula. E de campo elétrico, e não de energia, cuidado, igual a K vezes Q módulo, porque agora eu estou falando de campo elétrico módulo, dividido pela distância ao quadrado. Perfeito? Que distância é essa? Essa distância aqui, a distância entre a carga e este ponto aqui, ó. Esta seria a distância que nós usaríamos na fórmula. Perfeito? Muito bem. Bom, mas e se na verdade ele nos pedisse não o valor do campo, mas o valor do potencial, que é a grandeza escalar, logo eu não ponho vetor. O potencial, a fórmula é essa. V igual a K vezes Q dividido por D. Observe, gente, que há uma relação muito grande entre as duas grandezas em termos de aspecto matemático. Veja bem, ó, KQ sobre D. Se nós prestarmos atenção, isto aqui, esse E, nós poderíamos escrever assim. Observe que o D elevado ao quadrado, nós podemos, na verdade, dividir em D vezes D. Perfeito? Bom, vamos pegar um desse D e passar multiplicando. Observe que nós teremos. Veja que nós teremos D vezes E é igual a K vezes Q dividido por D. Perfeito? Observe que K módulo de Q dividido por D nada mais é do que o módulo do potencial. Então eu posso perfeitamente dizer que D vezes E é igual ao módulo do potencial. Ou, em outras palavras, né, o módulo do potencial elétrico em um determinado ponto é exatamente igual ao valor do campo elétrico vezes a distância D. Essa simples relação matemática, muitas vezes ela nos ajuda bastante a resolver alguns problemas, algumas situações aparentemente difíceis. Por exemplo, vamos imaginar que essa carga aqui crie no ponto P um campo elétrico. Então, um exemplo bem simples. Olha só. Exemplo, colocando valores, tá?
nessa nossa situação proposta aqui. Digamos que a carga Q cria no ponto P um campo elétrico de valor 50 newtons por coulomb. Um campo elétrico de valor 50 newtons por coulomb. Perfeito? E um potencial elétrico da ordem de 100 volts. Um potencial elétrico da ordem de 100 volts. E eu queira saber qual o valor da distância do ponto P, o ponto onde o potencial é 100 volts e o campo elétrico 50 newtons por coulomb, qual é a distância desse ponto até a carga geradora. Tá? Então veja, eu quero saber qual é a distância entre a carga geradora e o ponto P. Eu sei que o campo elétrico no ponto P vale 50 newtons por coulomb e eu sei que o potencial no ponto P vale 100 volts. Muito bem. Usando a nossa expressão que nós acabamos de deduzir, nós podemos resolver. Então veja bem, a nossa resolução ficaria simplesmente assim. Olha só. Eu tenho que aquela relaçãozinha ali, muito bem. Então eu sei que o módulo do potencial é igual ao valor do campo elétrico vezes a distância dele. Perfeito? Muito bem. Então eu posso perfeitamente dizer que 100 volts é o módulo do potencial. O que seria o módulo do potencial? É o valor dele 100, é o valor dele considerado positivo, né? Muito bem. E ele já é positivo mesmo, então tudo bem. O valor do campo elétrico 50. E o valor da distância é D. Portanto, fica fácil percebermos que essa distância é de 2 metros. Então, esse ponto está da carga geradora exatamente 2 metros. Observe que isto aqui é um detalhe que nós poderemos utilizar em várias situações onde nós tenhamos potencial e campo, queremos saber da distância, ou temos distância e campo, queremos saber do potencial, ou temos distância e potencial e queremos saber do campo. Enfim, das 3 grandezas, dando 2, eu consigo encontrar outra, e isso às vezes nos tira de algumas situações bem embaraçosas. Perfeito? Então tá aí, mais uma dica para vocês, mais um probleminha resolvido, mostrando uma teoria embutida nesse problema. Beleza.